Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Meu nome é Stephanie Lopes. Nesse canal eu falo sobre autoconhecimento na prática e planejamento consciente. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar algo inédito com vocês, que é todo o processo de idealização e produção de um dos planners mais queridos de vocês, o Plano de Vida, o meu planner anual de organização pessoal, autoconhecimento e planejamento consciente. Eu compartilhei com vocês pela primeira vez no início do canal, lá em outubro de 2023, quando ele ainda era só um Kanban que eu organizava a minha vida, era para uso pessoal mesmo, mas vocês gostaram tanto da proposta que eu acabei evoluindo esse modelo, criando realmente um sistema. Lancei a versão atualizada no mês passado e fez muito sucesso, e agora para 2026 eu estou fazendo uma nova atualização, um sistema muito mais intuitivo, muito mais organizado, automatizado dessa vez também. Então a gente tá aí nesse processo de evolução do plano de vida, que, spoiler, não vai mais se chamar plano de vida. Para você que adquiriu aí a versão de 2024 e 2025, na versão 2026 ele irá se chamar Alinhare, e esse nome ele veio para mim com muita certeza, sabe? Porque tem tudo a ver com a temática do planner mesmo, né? A proposta do planner, que é você se alinhar com quem você realmente é e ir em busca de uma vida que faça sentido para você, né? Para quem você é. Então eu senti muito de fazer essa mudança e eu resolvi mudar o nome depois que eu já tinha feito toda a estrutura do planner, mas um passo de cada vez, tá? Eu vou começar mostrando então, desde o início, como que eu tenho a ideia da produção do planner até a revisão final, onde o planner já está pronto para ser disponibilizado para vocês, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês a ideia inicial. Eu sempre faço croquis, tá? Isso desde a época que eu fazia projetos de arquitetura. Eu sempre gostei de fazer o meu processo criativo primeiro no papel para depois passar para o computador. Então eu tenho esse caderno aqui, que inclusive eu quero fazer um vídeo sobre cadernos, mostrando meus cadernos para vocês. E aqui nesse caderno eu fiz o esboço, que são todos esses rabiscos aqui, ó. Então aqui eu coloquei a capa, vai aparecer espelhado aí pra vocês, mas não tem problema, tá? Aqui fica melhor. Aqui tem a capa, fiz aqui os cards, que são as novas funcionalidades do planner, que já eu vou destrinchar pra vocês. Logo abaixo, a roda da vida, a análise da roda da vida. Abaixo, as cartas para o eu do futuro. Depois, as áreas da vida. E aqui tem algumas anotações, né, no decorrer do croquis, que eu quero toda essa parte aqui integrada com essa parte de objetivos e organização das áreas. E aqui embaixo tem a parte de objetivos, né, que é o Kanban que mais faz sucesso no planner. Então eu fiz esse croquis aqui e também nessa folhinha solta também fiz algumas anotações aqui de como que eu queria que ficasse dentro dos cards, né? Esse aqui é para análise da roda da vida. Esse é o meu processo criativo inicial. Eu sempre pego o papel e começo desenhando a minha ideia ali antes de passar para o computador. E aí, esse processo de croquis, ele também é feito, deixa eu pegar o tablet aqui. Ele também é feito com base em algumas referências que eu vou salvando ao decorrer do ano, né? Eu utilizo todas as ferramentas que eu disponibilizo para vocês. O plano de vida, principalmente, né? Não é à toa, porque ele foi o primeiro sistema que eu montei antes de ser um produto. Eu já usava ele, né? Então, eu utilizo ele durante todo o ano e vou observando as melhorias que podem ser feitas para no início do próximo ano fazer essas atualizações, né? E muitas coisas também têm a ver com design, né? Eu sempre quero inovar no design. E aí, no decorrer do ano, eu vou salvando referências aqui no Pinterest. Aqui tem até algumas pastas de planners que eu ainda nem coloquei em prática, mas eu vou salvando aqui para quando eu iniciar o processo criativo eu ir consultando essas referências. Não é cópia, é referência mesmo, inspiração de estrutura, de organização, de layout, tá vendo? Então eu olhei todas essas referências aqui que eu tinha salvo no decorrer do ano para montar a nova interface do Alinhare 2026. E essa então é a concepção inicial do planner. Não só para o Alinhare eu faço esse processo, mas para todos os outros, até para os planners mais racionais, como é o caso da planilha financeira, né, que mexe ali com números, com finanças e tudo, eu faço essa estruturação. E depois disso, o próximo passo é ir de fato para o computador para montar o sistema dentro do Notion. Então, quando eu vou pro computador, eu fico sempre com o caderno do lado e fico com a aba, com a pasta do Pinterest aberta também no navegador e vou consultando, passando as informações aqui, né, as ideias do caderno para o Notion. É claro que na hora da prática ali, muita coisa não encaixa, às vezes tem que dar uma adaptada no design também, mas nesse caso aqui do Alinhare, ele se alinhou muito bem com as ideias que eu tive, eu não precisei fazer nenhuma mudança de design. Isso é inédito pra mim também, porque geralmente eu fazia croquis e depois mudava, né, ficava bastante diferente ali do que eu tinha imaginado, mas dessa vez ficou muito alinhado, eu achei assim, muito sincrônico. E bom, vamos lá então pro computador pra mostrar pra vocês como que eu executei todas essas ideias
ideias lá dentro do Notion. Eu não falei na introdução, mas eu já tinha passado essas ideias pro Notion, né? Então eu já tinha ali colocado onde cada coisa ia ficar. E eu comecei, então, estruturando cada uma dessas ferramentas, né? Começando pelas novas ferramentas do Alinhare. No caso do mapa resolutivo, eu tô colocando aí as áreas da vida. Para quem não conhece essa ferramenta, o mapa resolutivo, ele é basicamente uma lista onde você vai organizar todas as pendências que você tem, de diversos tipos, né? Ideias que você tem, coisas que você tem que fazer, coisas que você tem que lembrar, separadas por área da vida, né? Então aí eu coloquei as áreas da roda da vida e algumas outras áreas também, por exemplo, autoconhecimento não tem na roda da vida, mas eu considero essencial para colocar no mapa resolutivo. Então coloquei aí também. E aí é basicamente um espaço para você colocar tudo isso, né? Tirar de dentro da sua mente para que então aquilo se torne algo que você ou vai resolver de vez ou vai tirar do seu radar de vez, né? Então aqui eu organizei tudo e o próximo passo é o Brain Dump, que é a mesma proposta do mapa resolutivo, só que é uma ferramenta mais rápida, onde você vai jogar todos os seus pensamentos e organizar depois. E em seguida, a gente tem o Journaling também, que é mais uma novidade aí do Alinhare. O Journaling é um diário guiado, né? Eu decidi fazer esse espaço para fazer anotações. Eu gosto muito de escrever no papel, mas às vezes o digital também é o meu apoio, né, para escrita. Foi nesse momento, inclusive, que eu comecei a organizar melhor o design do planner, né? Eu fui deixando esses cards com escrita intuitiva, com insights, reflexões, lista de gratidão, registros do dia. É um hobby bem bacana e eu acho que é uma maneira bem legal da gente registrar o nosso processo de autoconhecimento, de evolução. Então aqui eu tô ajustando aqui o design, né? Essa parte inicial ela é mais complexa porque eu tenho que deixar funcional e deixar organizado e bonito ao mesmo tempo. E eu tava muito na dúvida ainda das cores, né, que eu ia utilizar nessa parte de texto do planner, até porque as cores do Notion, elas são muito neutras, né? Elas são muito básicas. Essa cor, por exemplo, que tá aparecendo aí, ela é o marrom do Notion, só que ele fica meio rosado, né? E eu não queria mais essa vibe. Eu tô fazendo a estrutura básica, né, nesse momento inicial, agora tô no planejamento mensal, semanal e diário, e essa foi a parte mais complexa de todas as ferramentas. Essa não é uma ferramenta nova, né, apesar de que tem inovações dentro dela, vocês vão ver mais detalhadamente pra frente, mas aqui basicamente é a mesma coisa, eu tô organizando todo o design, tô passando algumas informações do plano de vida 2025 pra cá e organizando de uma maneira melhor. Como eu falei pra vocês, de acordo com a minha própria experiência utilizando o planner, eu vou anotando, né, observando coisas que podem ser melhoradas para a próxima versão. Então achei que dessa vez a interface poderia ficar muito melhor nessa questão ali do planejamento mensal, semanal e diário. Tô organizando em lista, né, como estava na versão anterior, e depois eu vou passar para cards abríveis, né, que aqui no Notion a gente chama de lista de alternantes, que é basicamente essa setinha onde a gente clica, abre card com informações e quando a gente clica de volta ele fecha, né? Então eu achei que dessa maneira ia ficar muito mais prático, porque na versão anterior, pra gente fazer o planejamento da semana, tínhamos que passar por todo o planejamento do mês primeiro. E aí, é nesse momento que começam a repetição de atividades, né? Um momento mais chatinho, vamos dizer assim, da produção do planner, porque são muitos cards, né? Pensa que um planejamento mensal são 12 meses, então nos 12 cards tem que ter as mesmas informações se repetindo. E algumas coisas têm que ser configuradas várias vezes, né? Como é o caso do Vision Board e tal. E uma coisa que eu quis também trazer para essa versão do Alinhare 2026 é o planejamento mensal e semanal integrado. Então aqui eu tô mexendo no calendário, né? Tô configurando ele para que quando você organize alguma coisa no seu planejamento mensal, automaticamente esse card que você colocou nessa atividade ali, esse compromisso, enfim, apareça no seu calendário de planejamento semanal também. Essa era uma opção que não tinha na versão anterior, que eu fiz questão de fazer nessa também, para facilitar o planejamento. E aí nessa versão eu quis colocar o planejamento diário dentro do calendário, né? Então, em vez de ter um Kanban onde você apaga todas as semanas e refaz as atividades e tudo mais, aqui nessa versão você vai conseguir organizar o seu mês, a sua semana e o seu dia em um calendário só. Então não vai ficar muitas informações e vai ficar completamente automatizado, né? Porque todos os dias esses cards vão ser gerados automaticamente. Já vai ter um template ali com lista de tarefas, anotações, compromissos a lembrar, um checklist mesmo, né? Tem até horários que eu já deixei programado para vocês também.
então vai ficar tudo automatizado. A única coisa que você vai fazer é preencher dia após dia ali o seu planejamento diário, né, ou semanal, mensal, enfim. Eu gostei bastante de fazer essa versão mais automatizada. Como vocês podem ver, demorou bastante, né, foi uma das partes do planner que mais demandaram tempo e dedicação mesmo, mas, ao meu ver, ela é uma das partes também mais importantes do planner, porque são ferramentas onde a gente vai fazer acontecer de fato o que a gente definiu no nosso planejamento anual. Então a gente precisa dessa ferramenta prática e essencialista e que nos dê esse norte no nosso cotidiano, né, no decorrer do nosso ano. E uma outra mudança também que eu fiz aqui foi colocar a revisão do mês anterior separada do planejamento do mês seguinte. Então a gente tem a parte de revisão do mês, fizemos ali a revisão do mês, fechamos o card e aí sim vamos para a parte de planejamento mensal. Fiz o planejamento mensal, fechei o card e aí sim vamos para a parte de planejamento semanal e diário, que é o que a gente vai usar todos os dias, né? Então o acesso fica muito mais prático. Aí agora eu já tô indo para a parte de análise e avaliação da roda da vida. Eu acabei perdendo a parte que eu gravo, onde eu já defino toda a identidade visual do planner, né? Como vocês podem ver ali, tem alguns tons de nude, de verde, essa é a vibe do alinhare. E aí eu acabei vindo direto para a parte da roda da vida, que também tá mais organizada, né? Na versão anterior a gente tinha um card onde a gente clicava, acessava a roda da vida e abaixo tinha todas as perguntas para responder. E aqui eu decidi fazer de forma separada, né? Então eu deixei a roda da vida de um lado e do outro lado uma visão de galeria para você poder fazer a análise e a avaliação individualmente de cada uma das áreas da vida. Então eu achei que assim vai ficar muito mais organizado, a gente vai conseguir ter uma clareza muito maior do que realmente precisa da nossa atenção em cada área da nossa vida. Então agora eu tô aí configurando todas essas questões, seguindo essa mesma identidade visual lá do planejamento mensal, né? Essa ID vai seguir por todo o planner. E aí cada card desse é relacionado a um quadrante da roda da vida, tá? Pra você que não sabe o que eu tô falando, né, que não tá entendendo o que se trata essa ferramenta, no vídeo de tour completo pelo Alinhare eu vou falar mais sobre isso e também dentro do próprio planner eu vou disponibilizar tutoriais, né, videoaulas explicando como que funciona cada uma das ferramentas. Se vocês repararem, abaixo dos títulos tem uma setinha, né, uma lista de alternante escrito aprenda a utilizar essa ferramenta. E aí eu vou anexar vídeos aí dentro para que você não fique desamparado na hora de utilizar o seu planner. E aí, o que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando essa lista de pontos a melhorar nessa área pelos próximos 6 meses. Tá vendo que aqui tem uma lista, 1, 2, 3 que eu tô colocando? Essa lista é poderosíssima. Por quê? Porque você vai colocar quais são as melhorias específicas para aquela área específica. E lá embaixo, a gente vai ter uma automação onde você vai poder fazer planos de ação para implementar essas melhorias na sua vida. Então, essa tabela que vocês viram, ela é automatizada. Tem ligação com os objetivos do ano. Não é algo solto, né? Eu tive a impressão de que ainda estava muito solto nas versões anteriores, mas que agora tá tudo bem amarradinho. E aí, mais uma etapa do planner onde eu faço a mesma coisa, né, em vários cards, nesse caso aí colocando as capas. E agora, descendo para a fase 2 do planner, né, dessa vez eu decidi dividir em fases. A fase 2, que é direcionamento, consciência e propósito, é onde a gente de fato vai começar a visualizar a nossa vida e planejar os nossos objetivos. Então aqui mais uma atividade mega repetitiva, que é fazer ali as cartas pro eu do futuro, onde cada card representa uma carta, é uma ferramenta de manifestação muito poderosa. Aqui a gente tem o card de minha história de sucesso e as cartas para as nossas versões de 10, 5, 2, 1 ano e 6 meses, que eu tô organizando os textos. Eu decidi também fazer uma estrutura, né, dar um norte maior para essas cartas e não deixar solto como era antes, né, porque por mais que eu deixasse uma instrução ali falando, escreva uma carta para sua versão de 10 anos à frente ou a sua versão no final da sua vida, do jeito que você quiser, se permita sonhar e tudo mais, eu acho que é necessário, principalmente para quem não tem costume em utilizar essa ferramenta, de ter um norte, né? Então aqui eu coloquei várias questões para guiar vocês mesmo, né? Para ampliar a visão de vocês sobre o futuro, sobre o que vocês querem para a vida de vocês. E não só na parte de minha história de sucesso, mas também nas cartas dos anos, né? E percebam que todas as ferramentas têm o Vision Board, né? Eu coloquei Vision Board lá no planejamento mensal. Aqui na fase 2
2, né, nas cartas, também tem o Vision Board para cada uma das cartas. Eu adoro essa ferramenta, eu acho que ela é super inspiradora. E aí, basicamente, eu tô organizando todas essas informações aqui e eu tô criando também templates dentro desses cards. Percebam que eu tô colocando esse mais adicionar e o nome da carta, né? Por quê? Porque essas cartas, elas vão ser reescritas a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? E aí, clicando nesses botões que eu tô deixando já prontos, você já tem o acesso a essas informações certinho, né? Eu vou deixar ali pra vocês já configurado, assim que vocês acessarem o Alinhare, essas cartas já vão estar prontas pra vocês preencherem. Mas caso você queira criar uma outra, né? Você queira adicionar mais e mais cartas no seu planner, é só clicar nesse botão que eu já tô deixando configurado e aí você vai ter acesso a todas essas informações vazias pra você preencher de novo. E o Alinhare, ele tem esse sistema em vários momentos. Tem lá dentro do planner mensal, semanal, diário, tem aqui nas cartas do Eu do Futuro, tem nos objetivos também. E aí aqui eu tô tentando pensar no design das capas dessas cartas, mas eu acabei chegando à conclusão de que é melhor que elas fiquem lisas mesmo. Eu testei aqui com esse ícone de estrela, testei também com número, assim como eu fiz lá no planner mensal, mas achei que ficou melhor somente a cor sólida, ficou mais neutro, né, mais organizado, e com o título por cima, né, sem o título base ali do Notion. Eu tô gostando muito dessa visualização só com a imagem com as bordas arredondadas. Eu acho que fica bem organizado, bem sofisticado e agradável. E aqui eu deixei, não só nessa fase de cartas pro Eu do Futuro, mas também lá no planner mensal, vários anos, né? Tantos anos passados, desde 2024, que é quando eu disponibilizo o planner mais organizado mesmo, até os anos seguintes. Eu deixei até 2030 datado para vocês. Então pensa que uma vez que você adquire esse planner, caso você não queira fazer o upgrade ano após ano, você tem o acesso para ele vitalício, né? Então isso é uma maravilha. Essa é uma das vantagens de se ter um planner digital. E agora tô configurando a fase 3, que é aquela fase que eu falei pra vocês que é integrada lá com a Roda da Vida. Essa fase é a fase de organização daquelas áreas, de realmente fazer o plano de ação de cada uma dessas áreas. Então aqui eu tô fazendo mais um desses servicinhos repetitivos, fazendo o link de cada uma dessas vistas com cada uma das áreas da Roda da Vida, para que quando você preencha lá em cima, na primeira etapa, as suas melhorias para cada área, aqui embaixo elas atualizem automaticamente, você tem esse acesso mais direto a todas elas de uma vez. E aqui você consegue ter também o Vision Board para esses objetivos, né? Eu deixei nessa visão aqui de galeria. Deixei com as cores neutras também, né? Para ficar bem redondinha a identidade visual, mas lembrando que esse planner é completamente personalizável, então você pode mudar tudo, literalmente tudo. Se você souber de Notion, né? Se você for craque em Notion, você consegue até fazer as suas próprias automações, né? Além só de mudar a identidade visual ou a organização dos textos, enfim. Então é realmente uma plataforma muito tranquila, bem intuitiva também. Não recomendo mexer nas automações, né, se você não entender muito sobre Notion, mas se você tiver uma ideia ali de configuração de texto e de identidade visual também, sintam-se à vontade para fazer essas alterações, porque o planner é seu. E agora estou indo para a parte de objetivos, que foi de onde nasceu, na verdade, todo esse planner, né, toda essa estrutura. Porque no início, o Alinhare, né, que antes se chamava Plano de Vida, ele era literalmente só esse Kanban. Ele não tinha mais nada nele, né? E aí, com o tempo, eu fui aprimorando e colocando outras ferramentas para agregar mais ainda nesse sistema. Então aqui, em vez de deixar somente o Kanban com os objetivos, as metas, os desapegos, os pontos a melhorar, os novos conhecimentos e hábitos, eu decidi fazer também um Vision Board, uma vista de timeline integrada para que você tenha uma visão completa das datas, né, dos prazos dos seus objetivos, uma visão também de calendário para você organizar ali tanto os seus objetivos quanto as tarefas, metas, enfim. E eu também resolvi deixar um plano de ação já montado dentro de cada um dos objetivos, né? Então aqui eu já peguei um modelinho que eu tinha pronto e fiz algumas adaptações aqui dentro. Então aqui eu coloquei estratégias de implementação, cronograma, fases que vão fazer parte desse objetivo, bem como as etapas também, desafios e restrições, um campo para anotações, para avaliação final desse objetivo. Então esse era um outro ponto também que estava mais solto na versão anterior, né? Eu só deixava ali para você fazer o seu
plano de ação da maneira que você preferisse, mas aqui eu decidi também trazer mais esse norte para deixar ainda mais claro para você o que precisa ser feito para pôr em prática esse objetivo. E aqui é a mesma coisa, eu tô criando aqueles templates para que sempre que você adicionar um novo objetivo, adicionar uma nova meta, você já ter esse plano de ação todo estruturado automaticamente. E nesse momento aqui tô configurando todas essas integrações das vistas de Vision Board, Kanban, Timeline e Calendário, para que quando você preencha alguma dessas informações, ela atualize automaticamente em todas as outras vistas. E para finalizar, tô aqui na última fase, que é a fase 4 de revisão anual. Aqui, o maior desafio, na verdade, foi fazer um design agradável, né? Porque eu queria deixar ele mais simples, um formato de texto mesmo, não queria criar uma vista de galeria. E eu já tinha todas as informações que eu queria colocar aí, né? Na versão anterior, eu mantive a maioria das perguntas, na verdade, só acrescentei mais alguns pontos. E aqui eu tô tentando organizar da maneira mais agradável possível todas essas questões. E eu não sei se vocês repararam, mas toda hora tá aparecendo um cardzinho de música aí, porque o meu processo criativo flui muito melhor quando eu tenho uma música de fundo, sabe? A música me dá mais expansão, sabe? Mais abertura no meu processo criativo. Então eu gosto muito, sempre que eu tô criando alguma coisa, tá ouvindo música junto. E aqui eu já cheguei numa conclusão, né, num design que realmente me agradou, que foi essa configuração de 2 colunas, onde de um lado a gente tem os destaques do ano e de outro a gente tem os melhores do ano. Aí eu coloquei até ali uma parte de registros, que era algo que não tinha nas versões anteriores, para anexar fotos, vídeos, gravações, enfim. E também uma opção de direcionamento para o ano de 2027, que já tinha na versão anterior, mas não ficava tão claro do que se tratava. E aí eu coloquei essas 3 opções. Quais são os pontos a melhorar, o que eu vou deixar a partir daqui e o que eu vou levar para o próximo ano. E para finalizar, tô configurando aí a parte final do template, que são as dúvidas frequentes, os meus links, algumas informações sobre mim também. Então sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre um alinhare, vocês podem tanto assistir às videoaulas que vão estar anexas dentro do Planner, quanto também acessar essas perguntas lá no final do template, né? Antes de entrar ali em contato com o suporte. Então já tô deixando aqui mastigado para vocês o máximo de informações possíveis para não ter nenhum erro na hora da utilização do Planner. E depois de 15 horas de trabalho, o alinhare 2026 está pronto. Que experiência bacana que foi fazer todo esse monitoramento do processo de produção do Alinhare 2026, porque eu sempre tive um impulso criativo, né? Eu tinha as ideias ali e já ia direto pro Notion, já fazia os planners, os templates, e aí só quando tava pronto que eu compartilhava com vocês. Mas dessa vez eu realmente senti de compartilhar todo o processo, né? O passo a passo de criação, até para vocês verem quanta intenção e quanta dedicação tem por trás de cada um dos planners que eu disponibilizo para vocês. E durante esse monitoramento, eu monitorei ali o tempo de horas, né? Como eu falei, eu levei 15 horas para finalizar o planner e ainda tiveram outros ajustes, né? E revisões que eu fiz e eu vou mandar a real aqui para vocês, tá? Essas 15 horas de trabalho me custaram quase R$700. Então, se você fosse encomendar um planner como esse, personalizado só para você, sairia muito mais de R$1.000. Eu nem fiz questão de fazer os cálculos, né? Porque quando se trata de um sistema, da produção de um sistema, é muito complexo, né? Como vocês viram, tem toda a parte criativa, tem toda a parte de produção, e no caso de um sistema personalizado, teriam as revisões também, onde eu mandaria para o cliente me falaria as alterações que ele deseja fazer, e aí voltaria para mim de novo, e ficaria nesse loop umas 2, 3 vezes, e tudo isso custa, né, porque são horas trabalhadas. Então, um template desse aqui, por baixo, sairia quase R$2.000, né? Mas a proposta do Alinhare é outra. A proposta do Alinhare é transformar o máximo de vidas possível. E o Alinhare, ele é um planner tão completo como um planner por encomenda.
agenda. E ele, logicamente, é completamente personalizável, né? Então, se você não gostar da identidade visual ou querer fazer qualquer outro tipo de alteração no planner, você vai conseguir fazer isso. E com um valor bem mais acessível e justo com o meu trabalho e com o produto que você vai receber. Por apenas R$ 97,00, vou repetir, hein? R$ 97,00, você terá acesso a todo esse sistema de organização pessoal, autoconhecimento e planejamento consciente. Clicando aqui no primeiro link da descrição, você já consegue desbloquear o seu acesso ao Alinhare 2026, tá? E se você ainda não sabe se essa é a ferramenta perfeita para te acompanhar em 2026, no meu próximo vídeo eu vou fazer um tour completo por esse sistema, mostrando todas as funcionalidades, como que as ferramentas vão funcionar na prática, como que você pode personalizar o planner do seu jeito. Então já se inscreve aqui no canal para não perder esse tour pelo Alinhare 2026. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre organização pessoal, sobre Notion, sobre planejamento consciente, tudo isso integrado ao autoconhecimento, aproveita e me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse conteúdo, se você gostou desse novo formato de compartilhamento do meu processo criativo e o que é que você achou da nova versão do plano de vida, né, desse upgrade para o Alinhare. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo lá no tour completo pelo Alinhare 2026.